Muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova. Nós estamos chegando no nosso Além da Notícia desta quinta-feira. É um prazer, mais uma vez, chegar aí à sua casa e receber você aqui também em nossos estúdios, diretamente de Brasília. Obrigado a tanta gente que nos acompanha também em outras partes do mundo. O nosso tema... Quando não trata de temas, o nosso programa, quando não trata de temas específicos, sempre importantes e atuais, ele trata dos mais diversos temas e de temas diversos ao mesmo tempo, quando a gente encontra pessoas especiais. É o caso do dia de hoje. Eu quero aproveitar já aqui, cumprimentar e receber a nossa entrevistada desta noite, Letícia Aguiar, deputada estadual pelo estado de São Paulo. Eu estou muito contente de recebê-la. Olha, que satisfação, que alegria estar aqui diante de você, Ronaldo, que faz um trabalho belíssimo à frente do Além da Notícia, programa do qual eu e minha família assistimos. Obrigado à família da deputada, tá? Também. Pois é, a família toda sócia da Canção Nova, a família toda acompanha, né? Uma família de berço católico, né? Então, para mim, é uma satisfação enorme estar aqui sendo entrevistada por você, que é um brilhante apresentador. E nós temos as mesmas raízes nordestinas, hein, deputada? Sim, você viu que coincidência boa? Eu sou do Piauí, gente, a família da deputada também é piauiense. Exatamente, toda a família é piauiense, o sangue nordestino corre nas veias com muito orgulho, tenho muita honra, né, de carregar esse sentimento do nordestino, que é tão importante para todo o Brasil, para o estado de São Paulo, e hoje ter a satisfação, Ronaldo, de representar tantas pessoas nessa missão que Deus me confiou, né, como parlamentar do estado de São Paulo. E nada mais justo do que uma parlamentar do estado de São Paulo representando também a região Nordeste, porque São Paulo, como um todo, é construída, é sustentada pelo grande fluxo nordestino também, né? Sem dúvida, meus pais são um exemplo disso, né? Meus pais são do Piauí, de Piracuruca, né? Casaram no Piauí, muito jovem, minha mãe com apenas 19 anos, uma menina, veio para São Paulo, para a capital, né? Onde iniciaram a família, minha irmã nasceu na capital paulista e depois foram para o interior, em São José dos Campos, onde eu nasci, tenho muito orgulho de ser joseense, de ser do Vale do Paraíba, representar a minha cidade na Assembleia Legislativa, que é o maior parlamento da América Latina, né? Então é uma responsabilidade muito grande e essa responsabilidade eu trago por quê? Porque recebi dos meus pais, né, de casa, os valores e os princípios para que a gente possa agora estar na política e fazer uma atuação representando o nordestino, as pessoas de bem e a família brasileira. É edificante conhecer pessoas como a senhora, uma mulher jovem, está em seu primeiro mandato como deputada estadual. Aliás, a gente, de uns tempos para cá, tem conhecido muitos parlamentares jovens, atuantes, que chegam já num primeiro mandato fazendo grande diferença. Mas eu gostei muito dos compromissos que a senhora assumiu neste mandato. Defender a vida e a família, combater a pedofilia, a erotização infantil, a violência doméstica, a corrupção, defender as forças de segurança, qualidade do ensino público, com colégios públicos cívico-militares e a escola sem partido. E ainda, tudo isso aqui, eu acrescento, são grandes ameaças à nossa sociedade, não é? Sim. Então, parabéns por essas bandeiras todas aqui que a senhora assumiu, mas eu pergunto, e de onde vieram essas convicções da senhora? Ronaldo, meu berço é católico, né? Pai, mãe, avós, e quando a gente aprende, quando a gente vive num lar cristão, um lar de respeito, de amor, de comunhão, de fraternidade, a gente sabe a importância desses valores para a sociedade. Hoje, como deputada, a gente, quando conversa, inclusive, com forças de segurança, a gente sabe que o policial militar, ele é a última barreira ali. Muitas vezes, problemas não resolvidos na família, quem tem que resolver é o Estado. Então, a nossa preocupação é que a família esteja cada vez mais preservada, porque uma família segura, uma família sadia é uma sociedade segura, é uma sociedade sadia. Então, o que a gente tem visto nos últimos tempos, essa degradação da família, dos valores familiares, isso tem me preocupado bastante. Isso foi que realmente me moveu a estar onde eu estou hoje. Então, diante disso tudo, eu não poderia me calar como cristã, como católica que sou,
vendo o ataque à família, a questão do aborto, crianças, né, sendo assassinadas pelas suas próprias mães. Muitas vezes essas mães, essas meninas, por não ter a orientação na base familiar e o Estado muitas vezes motivando essa menina, olha, faça o que você quiser, seu corpo, suas regras, né, e se você precisar matar o seu filho, você mate. Então a gente não pode concordar com isso. O cristão ele não pode ser morno, ele não pode ficar em cima do muro, a vida está acima de tudo. Então foi esse movimento pela vida, pelas crianças, pelo resgate da família pensada por Deus, foi o que me moveu a estar aqui. Isso eu aprendi aonde? Em casa, está no DNA, né? Pai e mãe que passou para mim esses valores que hoje eu tenho muita satisfação e honra de representar e de brigar quando for necessário, porque nossas crianças e as nossas famílias estão acima de tudo. A senhora me faz lembrar um programa de rádio que faço todas as tardes na Rádio Canção Nova, inclusive chega lá em São José dos Campos todas as tardes, às 4 horas da tarde, e que nesses últimos dias eu trouxe uma reportagem muito bonita de um reality show lá nos Estados Unidos, que levou crianças especiais, no caso foi um adolescente Down, para trás da cortina, e ele tinha o desafio de mostrar alguma coisa extraordinária, e ele foi mostrar uma dança. E ele, então, levado pela mãe até o palco, quando ele chega lá, a mãe diz, olha, quando começar a música, você começa a dançar. Uhum. E ele havia realmente treinado. Quando começou a música, soltaram a música, ele começou a dançar com maestria, como aqueles profissionais de altíssimo nível, sem errar, com uma coisa extraordinária. E as cortinas se abriram, quando se abriram, o público inteiro aplaudindo, os jurados aplaudindo. E ele ficou assim surpreso na hora, mas não parou, continuou dançando. A apresentação dele foi brilhante, foi perfeita. E era um jovem com Down, que quando você percebe, a mãe levando ele até o palco, ele é com os tiques naturais de uma pessoa especial. Não é? Mas na hora que começou a dançar, foi uma perfeição total. Quando terminou a apresentação dele, todo mundo em prantos. Aquele encantamento que só pode ter vindo do céu e que tocou a todos. Por que eu estou contando isso aqui? Para a gente dizer que toda vida vale. Importa. Quando agora a gente tem novamente uma proposta bárbara na Europa de se permitir o aborto de toda e qualquer pessoa especial com alguma deficiência no ventre da mãe. A proposta disso agora, deputada, acontecendo na Europa. Dá para acreditar? Infelizmente, dá para acreditar, mas a gente não pode se calar. Eu acho que foi o que eu te disse, o cristão não pode ser morno, não pode ficar em cima do muro, tem que se posicionar, porque a criança que está no ventre, ela não tem como se defender. E isso está na palavra de Deus, a gente precisa se movimentar. Foi esse movimento e essa luta e essa batalha de ver, inclusive você vê, esse jovem, ele tem um grande orgulho que ele é para essa família, gerou uma emoção em todos. Será que se lá atrás essa mãe tivesse decidido, né, por não manter a vida dele, por abortá-lo, por ele ser uma criança especial, ele não estaria dando esse orgulho e emocionando tantas pessoas. Então a gente tem que sim construir políticas públicas em defesa da vida, mais parlamentares em defesa da vida, mais pessoas na política defendendo a vida, mas defendendo abertamente, claramente, porque a briga que nós enfrentamos, e às vezes tem gente que fala, eu não gosto de política, eu não me envolvo com política, mas a política envolve a sua vida. A política envolve a ponto de poder chegar na sua família, na sua casa, na sua liberdade, nas suas liberdades individuais, na maneira como você cria os seus filhos, né? Eu entendo que a família, ela vem primeiro que o Estado. O casamento, ele veio primeiro que o Estado. Então, a família é sagrada. O Estado, ele não pode interferir ao ponto de, como dizer ao pai e à mãe, educar os seus filhos. A convicção moral, ética, religiosa, sexual compete a cada família, a cada pai e mãe, e isso precisa ser preservado, ser respeitado. Não pode, por exemplo, eu como mãe ensinar a minha filha que a vida está acima de tudo, que a família é sagrada, e dentro, de repente, do ambiente escolar, a minha filha, essa criança, está sendo ensinada com um modelo diferente. Nós respeitamos todas as pessoas, isso precisa ficar claro, mas nós queremos ser respeitados também. É isso que a gente pede, né? Que cada pai e mãe, cada família tenha o respeito por parte do Estado de ensinar seus filhos, orientar seus filhos conforme suas próprias convicções. E parlamentares como a senhora são importantíssimos que estejam nos parlamentos diversos, com o nosso apoio, porque, por exemplo, eu tenho um filho especial, de 17 anos. Ele tem uma síndrome rara e é de uma severidade grande. E eu sei o quanto me custa, o quanto é exigente
mas o quanto ele é uma presença de amor na minha vida. Imagina agora quanta gente que tem uma pessoa especial na família, se um projeto de lei aqui no Brasil chega obrigando qualquer mãe que esteja grávida de um filho especial a abortá-lo. Já pensou que coisa terrível? Isso é muito grave, Ronaldo. Por isso que a gente tem que estar atento, tem que acompanhar os nossos representantes políticos, e aqui eu faço convite, né, a todos que nos assistem, que acompanhem nosso trabalho nas redes sociais, no nosso site, no nosso portal de notícias, porque o tempo todo nós enfrentamos batalhas espirituais muito grandes também, guerras muito grandes, para que a gente possa defender isso que nós estamos falando aqui, para que a gente possa também, juntos, unir esforços, né, com diversos setores da sociedade em prol da vida, em prol da família, do conservadorismo, né, do ensino público de qualidade, como você colocou, das nossas forças de segurança, das nossas autoridades, né. Eu apresentei uma propositura que é importante eu destacar aqui, Ronaldo. Eu acho que a mulher, ela tem um fator especial, com todo o respeito aqui a todos os cavalheiros que estão à nossa volta e a todos que nos assistem. A mulher, ela tem um dom de Deus que é a humanidade. Eu acho que isso foi Deus que nos trouxe através da maternidade. Seja a maternidade original, seja aquela maternidade de coração das mães que adotam seus filhos também. Mas a mulher, ela tem essa essência quando Deus nos criou. E trazer essa essência da humanidade, da fraternidade, da sensibilidade, generosidade e a solidariedade para dentro da política é um dos meus papéis também como representante. E a inclusão, em que pese não ter ninguém especial na minha família, mas isso é uma causa humana. É uma causa de amor, é uma causa de qualquer cristão. Eu faço parte da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e faço parte também da comissão, sou titular da Comissão dos Direitos Humanos. E a gente sempre tem pautado projetos de inclusão social. Eu quero falar aqui de um projeto, que é o projeto Preste Atenção. A gente tem identificado que em muitos lares tem pessoas com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes nas famílias, especialmente famílias de pessoas mais vulneráveis, que às vezes não têm acesso à saúde, a psicólogo, porque não tem acesso financeiro a isso e às vezes o próprio poder público não oferta isso para essas famílias. Não consegue identificar cedo, assim como é com o autismo também, uma criança hiperativa. Às vezes a gente vê uma criança lá bagunceira, uma criança... mas é malcriado. Malcriado, né? E agora a gente consegue identificar através da medicina, a gente tem que utilizar também a tecnologia, o avanço da medicina em favor dessas pessoas com TDAH. E aí eu apresentei esse projeto, Preste Atenção, para que a gente possa construir políticas públicas que dê para essas famílias orientação, para que dê nas escolas também a formação continuada aos professores, para que os professores saibam também identificar se ali pode ter uma criança com TDAH e ajudar aquela família que às vezes não tem esse conhecimento. E também que o poder público, através de secretarias de apoio social e a Secretaria da Saúde, possam ofertar medicação, tratamento, psicólogo, enfim, todo o atendimento multidisciplinar que as pessoas com TDAH, crianças, jovens e adultos precisam ter. Porque quanto antes for identificado, assim como é com o autismo, por exemplo, melhor é o comportamento dessa criança, desse jovem, desse adulto, para que ele possa ser preservado e ter uma vida o mais próximo do normal possível e ser incluso na sociedade. Deputada, há uma grande incidência hoje de crianças com TDAH e que as famílias não conseguem identificar. Não conseguem. A senhora traz é extremamente pertinente e oportuno. Sim, sem dúvida. Então, a gente estava nessa batalha, apresentei na Assembleia Legislativa, tem que passar por algumas comissões, né, antes de ir para plenário, mas para que vocês saibam, veja, a importância de ter políticos que representem, né, pautas que nós defendemos, que nós estamos no nosso dia a dia, que nós precisamos de políticas públicas eficientes para isso. Recurso tem, só que precisa chegar na ponta para as pessoas. A gente está conversando coisas tão boas que eu deixei passar até um momento importante, que é de apresentar melhor ainda a senhora. É o que a gente vai ver agora na reportagem que foi preparada. Letícia Aguiar tem 41 anos, é filha de nordestinos e cresceu em São José dos Campos, São Paulo. Com base familiar sólida, cresceu entendendo a necessidade de respeitar os valores morais e de buscar conhecimentos através do estudo. Por 11 anos, dedicou-se à área da comunicação, atuando em uma agência de publicidade. Eleita com 60.909 votos, tem como frente de trabalho a defesa da vida e da família, o combate à pedofilia e à erotização infantil, a violência doméstica e a corrupção. Também defende a qualidade do ensino público com colégios públicos cívico-militares e escolas sem partidos, além das causas sociais.
Deputada Letícia Aguiar, com 9 anos a senhora começou a trabalhar. Sim. E olha que eu comecei também mais ou menos na idade da senhora, 8 para 9 anos, ajudando meu pai na roça, nas coisas, na lida diversa. E hoje a gente encontra, inclusive, batalhas nos tribunais com essa questão da educação que os pais ofertam aos filhos. A gente sabe que existe o exagero e o erro, mas não se pode deixar de dar autoridade paterna e materna para que os pais eduquem seus filhos e eduquem da forma correta, né? Sem dúvida. Nós não falamos aqui de trabalho infantil, Sim. mas de ensinar para os nossos filhos a importância de ser uma pessoa de bem e uma pessoa trabalhadora. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade e eu tenho tanto orgulho disso, Ronaldo. Eu também, como eu falei com a senhora, com 8, aquilo me fez bem, me transformou. Sem dúvida. Foi num pequeno comércio, meus pais tinham um comérciozinho pequenininho, uma loja de aviamentos, que depois se transformou numa lojinha de R$1,99. E ali nós ficamos durante quase 14 anos. Então, toda a minha infância e juventude, além de eu estudar, de eu ter minha vida normal, como qualquer criança, de ir à igreja, de ir à missa, né, de fazer minha primeira comunhão, de fazer minha crisma, eu também pude ter a oportunidade de ver minha mãe e meu pai trabalhando. Eu acho que isso é de uma honra sensacional. E ver a minha mãe, eu quero aqui, mãe, a senhora que ama a Canção Nova, olha só que bênção. Desculpa, fiquei um pouquinho emocionada. Fala de família, de mãe, né? Até a garganta aqui engasga um pouquinho. Mas assistir a minha mãe, que foi uma mulher brilhante, mas à época ela era comerciante. Que mulher magnífica, trabalhadora. E a minha mãe é o tipo de pessoa que evangeliza aonde ela está. Aonde ela está. Seja numa farmácia, seja numa esquina, seja num ponto de ônibus. E no comércio era assim. Então, eu assisti a minha mãe sempre muito trabalhadora, muito eficiente, uma ótima vendedora, né, e ainda por cima transferindo para aqueles clientes, né, valores, princípios. Então isso para mim, como criança, como jovem, sem dúvida nenhuma, moldou o meu caráter e fez com que eu pudesse me apaixonar pelo trabalho e a importância que o trabalho tem na vida, na construção do caráter de um jovem. E por que a senhora quis entrar na política? Olha, o que me moveu para estar na política, não tenho políticos na família. Jamais imaginei estar hoje nessa posição tão importante e de tanta responsabilidade, que é assim que eu encaro. Mas lá atrás eu fazia parte da PASCOM, da Pastoral da Comunicação, em São José dos Campos. E fui fazer o meu trabalho voluntário porque eu queria devolver para Deus um pouquinho de tanta graça que Deus nos dá todos os dias. O fato do coração estar batendo, da gente ter saúde, da gente ter emprego, da gente ter a nossa família. Isso são graças diárias que às vezes a gente esquece de agradecer a Deus. Então falei, poxa, eu vou devolver para Deus um pouquinho de tudo que Ele me dá. Como? O que eu vou fazer? Eu já trabalhava na área de propaganda, eu vou na Pastoral da Comunicação. E ali comecei um programa de rádio, né, informando as pessoas de notícias, assim como você faz aqui, de notícias gerais. E aí eu comecei a identificar lá na Pastoral da Comunicação, eu conheci o Sena, um grande amigo que está aqui nos nossos estúdios, nos acompanhando, né? E ele já estava nesse ambiente político e ele enxergou em mim uma mulher muito determinada. Ele falou assim, Letícia, você precisa fazer algo a mais. E ele trabalhava na época na Câmara Municipal de São José dos Campos. E ele identificou lá no Plano Municipal de Ensino, olha a importância novamente de você, pai, mãe, a família que nos assiste. No Plano Municipal de Ensino, a ideologia de gênero. A ideologia de gênero que quer dizer para o seu filho, para sua filha, que menino não nasce menino e que menina não nasce menina, que ela pode ser exatamente o que ela quiser, né? Mais uma vez, nós respeitamos a todos por suas decisões, mas respeite e preserve as nossas crianças. Criança tem que ser criança, é importante deixar as crianças em paz e respeitar os valores preconizados na família. E aí o Sena identificou lá, olha, Letícia, ideologia de gênero aqui no plano municipal. E a gente começou a destrinchar aquele plano municipal, estudar, e de fato tinha. E isso ia ser um ataque frontal aos valores da família e uma sexualização precoce para as nossas crianças, né, que gera uma série de outros problemas, pedofilia, violência doméstica. E ali começamos uma briga muito grande. Começamos a convocar todos os cristãos, católicos, evangélicos, padres, pastores da igreja. Vamos juntos defender a nossa família. E fizemos um grande movimento pelo Escola Sem Partido, contrários à ideologia de gênero, a favor da vida, da família.
e conseguimos derrubar esse projeto na Câmara Municipal. A partir dali surgiu também um projeto nosso, que é a Caminhada em Defesa da Família. Fizemos 5 edições consecutivas na cidade de São José dos Campos, em defesa da vida, contra o aborto, contra as drogas e a favor da família. E contra a violência doméstica também, dos nossos velhinhos, dos nossos idosos, dos deficientes que passam por violência doméstica também dentro de casa. E fizemos durante 5 anos consecutivos a Caminhada da Família. Então, assim, estava sempre muito próximo a questão da defesa da vida, da defesa da família, dos valores que nós acreditamos, esse pensamento de doutrinação dentro do ambiente escolar, e eu vendo tudo aquilo, dentro da pastoral da comunicação. E eu não posso apenas dar a notícia, eu tenho que participar ativamente disso. Deus estava me cutucando, Ronaldo, estava me cutucando. Quantas e quantas vezes eu fui no Santíssimo Sacramento, me ajoelhei e falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é a minha missão diante disso? E aí eu tive a oportunidade de ser candidata a vereadora da minha cidade, representando todos esses valores. Foi um aprendizado muito grande para mim. Fiquei na suplência. 5 dias após a eleição, meu pai faleceu. Perdi meu pai, um infarto. No dia do aniversário da minha mãe. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir continuar. Né? Meu pai estava bem, não tinha nada. E aí fizemos mais uma caminhada da família dias depois, que já estava programada. Então, foi um misto de sentimentos muito grande. E, de novo, me ajoelhando, pedindo a Deus que me orientasse, que me desse discernimento. O Senhor quer que eu continue? Porque eu não venci as eleições para vereadora, em que pese ter sido muito bem votada e ter tido uma representatividade importante na cidade. E só o fato de eu ter vencido a ideologia de gênero no município, para mim já foi uma enorme vitória. Mas aí decidimos continuar. Fui candidata a deputada, né? Hoje o presidente, o Jair Bolsonaro, esteve na minha casa à época, no dia 12 de janeiro de 2018, e falou, Letícia, nós precisamos de uma mulher como você, eleita deputada. Vai. Aí eu falava, mas Bolsonaro, eu não tenho... Vai. E aí decidimos ir, nos organizamos, né? E hoje estou como parlamentar representando tudo isso que eu carrego aqui no coração, no DNA e na força de vontade. Então, essa vocação para a política, ela surgiu em meio a essas lutas e foi uma coisa recente também, recente, não é? Recente. Né? Eu jamais imaginava, de fato, não estava na minha programação, né? Eu trabalhava numa agência de propaganda já há 11 anos. A senhora atende mais aqueles requisitos da igreja de que o cristão que sente o chamado, a inquietação para a política, a igreja tem nos pedido isso, os papas, os últimos papas todos têm pedido isso, que o cristão se envolva na política, o leigo se envolva na política. Então a senhora está ouvindo aquele apelo da igreja que é o próprio Espírito sem dúvida. Inclusive eu até busquei orientação na igreja. Qual o caminho que eu devo seguir? Né? Devo ir? E, de fato, acho que o Espírito Santo mesmo empurrando a gente. Né? Bom, a senhora agora está em Brasília nesses dias, inclusive, eu fico muito contente que foi o motivo de nós encontrarmos aqui a senhora e da senhora estar no nosso programa. O que a senhora veio fazer a Brasília? Trabalhar. Em Brasília. Né? Trabalhar. Eu trabalho muito, Ronaldo, e não me canso. Né? Claro, a gente cansa fisicamente, psicologicamente, né? Mas eu tenho tanta satisfação em fazer o que eu faço, em defender o que eu defendo e representar os valores e as pessoas que eu represento, que para mim é muito satisfatório. Chegamos aqui em Brasília já há 2 dias, são 3 dias de agenda aqui, visitando diversos ministérios, porque eu sou uma deputada, Ronaldo, muito próxima das pessoas e das cidades. Eu gosto de ser municipalista, porque o nosso trabalho, ele não pode estar longe, ele não pode estar inacessível. Eu me recordo que às vezes a gente falava assim, um deputado parece estar tão longe, parece estar tão distante das pessoas, mas nós estamos aqui pelas pessoas, representando gente. Eu sou uma pessoa que representa outras pessoas, né? Atrás dessa bandeira, desse pin aqui de deputada, existe um ser humano, uma mulher, com valores, com princípios, e da mesma maneira são as pessoas que me confiaram o voto. Então, eu preciso representá-las bem. E de que maneira eu devolvo essa confiança? Com trabalho, com seriedade. Então, nós estamos aqui cumprindo a agenda extensa, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Defesa da Mulher, da nossa querida
ministra Damares, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Esporte. Viemos trazer diversos pedidos que a gente colhe desses municípios e que a gente traz até aqui o governo federal para que a gente possa abrir portas e que o recurso chegue na ponta, seja com políticas públicas para o social, seja um equipamento para a saúde que está precisando para alguma cidade, né, seja um projeto de mamografia, de castração de animais, enfim, uma série de coisas que a gente consegue trazer para cá, colher e levar para os municípios. Vamos trazer exemplos aqui. A deputada me contava antes que ela veio tratar aqui no Ministério da Infraestrutura sobre a nova concessão da rodovia do Presidente Dutra. A Dutra, que eu imagino o Brasil inteiro conhece, quem não passa por lá ou não passou, conhece de nome, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. O que a senhora tratou especificamente sobre a Dutra? Ronaldo, em 2019 eu participei de uma audiência pública para tratar sobre a concessão, que foi em São José dos Campos. Estive lá levantando e trazendo para o Ministério da Infraestrutura alguns pedidos da nossa região. Duplicação de vias, entradas e saídas, tem trechos ali da Dutra, especialmente aqui do Vale do Paraíba, né, entre São José, Jacareí e Taubaté, que precisa de fato de duplicação, precisa de passarelas para dar mais segurança também para os pedestres. Então nós levamos nessa primeira audiência todos os pedidos e agora estamos reforçando esse pedido. Fui muito bem recebida pelo secretário executivo Marcelo Sampaio, que faz um brilhante trabalho no Ministério da Infraestrutura. Aliás, que ministério atuante, sério, está terminando obras paradas de anos, né, que estavam encostadas, verdadeiros elefantes brancos, que eles estão retomando as obras, entregando as obras, asfaltando diversas rodovias, e meu respeito aqui a todos os caminhoneiros que assistem à Canção Nova, né, que sabem da importância que os caminhoneiros têm para o Brasil, que transporta comida para a nossa mesa, não é? A importância que eles têm e a dificuldade que eles passam aí nesse interiorzão, não só, não preciso falar só norte e nordeste não, que é mais abandonado. Às vezes acontece aqui também no estado de São Paulo, em regiões mais evoluídas, falhas, né? E que o Ministério da Infraestrutura tem corrigido e tem entregue muitas obras. E nessa reunião com o secretário executivo Marcelo Sampaio, nós tratamos sobre a concessão da Dutra, que agora vai ter um leilão no final de outubro, do qual também eu estarei participando. Isto vence a concessão antiga e se propõe renovada. Perfeito. Vai renovar por mais 30 anos, né? Algumas empresas vão participar do leilão. E a vencedora vai ter que cumprir algumas regras do editais que foram já discutidas na audiência pública. Veja a importância da gente participar, entregar as propostas e conseguir consolidar esse trabalho com o Ministério. Então, alguns pedidos nossos foram acatados, que estão no edital. Então, a nova concessionária vai ter que cumprir o edital. Um deles é a questão do pedágio ponto a ponto, free flow, né? Que você utiliza você paga só pelo trecho utilizado. Às vezes a gente paga o pedágio, mas a gente não utiliza todo o KM que você pagou aquele pedágio. Então, agora você vai realmente pagar somente pelo trecho utilizado. Assim, é mais justo a tarifa para todos. É justamente isso que todas as vezes que se fala numa nova concessão ou no começo da privatização de uma rodovia, a pessoa pensa, quem mora ali nos arredores ou quem passa muito por quem passa com frequência por aquela rodovia, pensa logo na questão do preço. Sem dúvida. Né? Inclusive, é questão de debate em toda a eleição para os candidatos a governo, São Paulo, Paraná, seja de onde for, onde tem muitas concessionárias, o preço do pedágio, todo mundo reclama. Pode-se ter esperança quanto a isso também nessa nova concessão da Dutra? Sem dúvida, que pese agora, infelizmente, o governador ter aumentado algumas tarifas de rodovias estaduais, mas essa concessão federal da Dutra inclusive estive com o secretário ontem e falamos justamente disso, e de fato isso já está no edital. Agora as pessoas nessa nova concessão vão pagar o trecho utilizado, e não mais aquele trecho que você pagava e não utilizava tudo. Então aquele usuário frequente vai ter uma certa vantagem. Vai ter a leitura da placa, vai saber que é o usuário frequente, né? Vão utilizar a tecnologia a favor disso, para que as pessoas possam pagar uma tarifa justa de verdade, não um abuso aí financeiro. Deputada, a gente tem uma porção de assuntos aqui para continuar conversando, mas agora nós vamos para uma pausa, um intervalo bem rapidinho, e voltamos já já com a deputada Letícia Aguiar, estadual de São Paulo. Até já. De volta aqui no nosso Além da Notícia desta noite, estamos conhecendo uma parlamentar do estado de São Paulo com valores muito semelhantes aos seus, do Brasil inteirinho. Deputada Letícia Aguiar, eu gostei aqui do
portal, do site que a senhora tem. O nome do site da senhora é Aqui é Trabalho. De onde vem esse mote? Bom, acho que é uma característica minha, por ter muito menina começado a trabalhar com 9 anos de idade. Sou São Paulina e o Muricy Ramalho, não é? Agora Aqui é entendi. Trabalho. Então, poxa vida, eu falei, vou juntar um pouquinho de cada essência minha. E o nosso portal de notícias do mandato é www.aquiatrabalho.com. Lá você pode acompanhar a nossa atuação, o nosso trabalho, vistorias, fiscalizações, proposituras apresentadas e notícias da política nacional e estadual também. Nessa sua visita aqui a Brasília, a senhora se encontrou com o secretário nacional de Cultura. Sim. E a senhora tratou com ele sobre 2 assuntos importantes. O sítio do Pica-Pau Amarelo, que está no imaginário de todo mundo da minha idade para baixo, não é? E também sobre a infância protegida. Primeiro, o sítio do Pica-Pau Amarelo está ali na região do Vale do Paraíba. A senhora é deputada daquela região toda ali. O que vocês falaram sobre isso? Olha, o sítio do Pica-Pau Amarelo, eu estive lá há pouco tempo atrás e ele está, na verdade, subutilizado. Taubaté é a capital da literatura infantil. Monteiro Lobato morou ali, a história de Monteiro Lobato, um escritor voltado para a literatura infantil, que sempre respeitou os valores da família. Então, isso é cultura nossa, é essência brasileira. Vamos só identificar melhor aqui a quem está em casa agora. A gente assistia na televisão os episódios do sítio do Pica-Pau Amarelo, Sim. não é? Nas últimas 3 décadas, 4 décadas aí, imagino. Mas é também um lugar, existe um lugar chamado Sim. Sítio do Pica-Pau Amarelo, lá em Taubaté, São Paulo? Existe. Em Taubaté, Monteiro Lobato morou ali, tem a casa dele, né? Tem um museu, uma espécie de um museu ali com os pertences dele, com a sala, com a cozinha, com os móveis, né? Tem um pequeno local que eles utilizam ali para fazer apresentações para as crianças das escolas, só que está subutilizado. Então, nós precisamos promover um museu, de fato, do Monteiro Lobato, para que ali não apenas a gente consiga manter a nossa cultura viva, uma boa cultura, uma cultura que respeita a criança e a família, mas também um desenvolvimento turístico regional que é importante para Taubaté e para a região. Então, nós tratamos com o secretário a respeito disso. Então, a gente agora está discutindo um projeto para que a gente consiga buscar recursos para implantar isso na cidade de Taubaté com mais potência, com geração de emprego e valorizando a história de Monteiro Lobato para o Brasil, para a região Vale Paraibana. E falamos com ele também sobre o projeto Infância Protegida. É um projeto de minha autoria que eu apresentei no estado de São Paulo e que diversos municípios de vereadores parceiros estão apresentando para deixar esse legado, para que isso se torne lei nos municípios e no estado de São Paulo. O que é esse projeto, Ronaldo? Infância Protegida. Proíbe a utilização de recursos públicos, ou seja, o dinheiro do pagador de imposto, o seu dinheiro, para eventos culturais que promovam sexualização, erotização de crianças. Só um pouquinho. Quando a senhora chega e conversa sobre um projeto como este, com o secretário nacional de Cultura, é uma proposta da senhora para que ele aplique isso no Brasil, para que ele leve isso para o Brasil todo? Sem dúvida, né? Para que recursos, por exemplo, da Lei Rouanet cheguem, de fato, para projetos culturais bons. Uhum. Um exemplo, a moda de viola caipira, orquestras sinfônicas, são projetos, artistas, tem muitos artistas aí, pequenos artistas que fazem trabalhos brilhantes, têm projetos brilhantes e que não têm acesso, nunca tiveram acesso a esses recursos, eram só recursos que chegavam para os grandes artistas, né? Então a gente tem que mudar isso, nós temos que investir em cultura de verdade. É isso que a gente traz através desse projeto, que também não permita que recursos estaduais, eu sou deputada estadual, mas apresentei para ele também, para que isso se aplique como modelo na esfera federal. Ele gostou muito, apoia completamente, né? Ele tem essa preocupação e seriedade na aplicabilidade e transparência desses recursos, para que impeça que eventos culturais, como vocês devem se lembrar, aquele Queer Museu, que tinha um homem nu sendo tocado por crianças, né? E as crianças saíram da escola para irem nesse museu. Então, a família, o pai, a mãe, precisa ser respeitado. E a criança, né? Isso está, inclusive, no ECA, que a criança ela precisa ser preservada de acordo com a sua faixa etária. Então, o Infância Protegida é um projeto que, além de dar responsabilidade no uso do recurso público, protege as nossas crianças. Então, a gente está nessa briga. Promove o que é bom que seja promovido. Exato. E evita o mau uso do dinheiro público. Perfeito, é Não isso, Ronaldo. E olha, foi uma onda de apresentações que escandalizaram as nossas famílias,
que deixaram preocupados os pais, isso aí em anos bem recentes, e o que a senhora traz agora é também muito oportuno como uma sugestão de que seja observado, que sejam estabelecidos critérios para a liberação desse dinheiro na utilização de recursos culturais. Exatamente. Né, e olha, culturais. É importante que a gente está brigando na estadual, apresentamos da federal, né? Não é da minha competência, mas eu posso fazer essa interlocução. Acho que o papel do político também, e o parlamento, que é parlare, né? Falar, é uma ferramenta de trabalho. Mas até eu, como povo, posso sugerir. Imagina a senhora que está também lidando com essas questões todos os dias. Exatamente, nosso papel é esse. E também nos municípios, né? Já temos aí mais de 10 municípios que aprovaram Infância Protegida, modelo do nosso projeto, né? Para que a gente possa preservar, virou lei, inclusive sancionado por prefeitos, e que bom que nós temos vereadores, prefeitos, parlamentares que estão pensando em proteger as nossas crianças. Olha, atenção, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, olha aí. É uma ideia que quem é parlamentar agora nessas esferas todas, nos municípios ou nos estados e na Câmara Federal, possam também levar, e pode copiar, né? Sem dúvida. Aliás, foi bom você ter me lembrado, a deputada estadual de Santa Catarina, Ana Campagnolo, ela apresentou na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e quando ela apresentou, ela trouxe para a gente. Letícia, apresente em São Paulo também. E hoje eu estou apresentando em São Paulo. Que assim seja multiplicado por todo o Brasil. Tá aí. Muito bem, gente. Conversando com a deputada Letícia Aguiar, do estado de São Paulo. Deputada, deixa eu tratar aqui de algumas questões muito importantes também. Uma das frentes de trabalho da senhora, e a senhora, aliás, é presidente da frente parlamentar que combate a pedofilia lá no estado de São Paulo e a erotização infantil. O que a senhora pensa sobre essas questões? Criança tem que ser protegida. A gente precisa discutir, falar disso. E quando eu falo também de violência doméstica, pedofilia, erotização, a casa da gente, o lar da gente é o lugar mais sagrado, é onde a criança ela deveria estar mais protegida. Mas, infelizmente, os dados, os índices mostram que as crianças muitas vezes são violentadas por pessoas próximas, por pais, por tios, por avós, por vizinhos, por amigos, porque a gente acha que está num ambiente seguro, mas, infelizmente, pedófilo tem em todo lugar e a gente precisa combater. São alarmantes. São alarmantes. Então, nós precisamos trazer essa discussão para a Assembleia Legislativa, por isso que eu sou presidente da Frente Parlamentar, para proteger as nossas crianças e para que a gente tenha cada vez mais investimentos, inclusive junto às polícias, de investigação, para que a gente possa identificar e punir esses criminosos. Pedófilos são criminosos, né, que atentam contra as nossas crianças. Então, a gente precisa punir severamente esses pedófilos e utilizar isso como exemplo, para que outros vejam que a punição acontece. Vamos fazer um outro alerta importante? No Parlamento Federal, nós temos, inclusive, propostas ameaçadoras quanto à redução de idade para que meninas, e eu imagino que também para meninos, possam ter relação sexual com adultos. Isso é muito grave. Nós temos coisas assombrosas aqui no Congresso Nacional. Assombrosa. Mais uma vez, você pai, mãe, que está nos assistindo agora, que de repente ligou a televisão e estão falando sobre o quê? Família, violência doméstica, pedofilia, erotização, a importância que tem os parlamentares eleitos para representar esses valores e para combater essas práticas que já vem acontecendo. A gente não pode silenciar, a gente não pode fechar os olhos e cruzar os braços. E, inclusive, junto a essa proposta, veio até também a permissão para relações incestuosas. Depois de um alarde grande que se teve aqui em Brasília, então os propositores negaram a proposta, mas no fundo, queriam isso. Né? Mas é assim, eu estive recentemente, há alguns dias atrás, no município de Jaboticabal. Uma vereadora estava apresentando lá uma semana da diversidade e aí naquela linha essa propositura para virar projeto. Né? Nós fomos alertados por um grupo de conservadores e eu fui lá presencialmente, pessoalmente. Estava tendo uma manifestação de rua lá, fui no trio elétrico, falei por que nós somos contrários a isso, em que pese mais uma vez reforçar, nós respeitamos a todas as escolhas de todos, mas respeitem as crianças. Parem de mexer com as crianças. É uma tara por criança, Ronaldo, desculpa aqui falar essa palavra, mas é porque revolta a gente. Né? Ver o que estão fazendo com as nossas crianças. E você, pai, mãe, família, avó, você não pode silenciar, não pode se calar, vocês precisam se unir a nós precisamos dessa
nossa união, nós estamos aqui batalhando, representando esses valores e combatendo essas práticas, né, para que as nossas crianças não sejam violentadas na sua pureza, para que as famílias sejam preservadas. E nós conseguimos lá em Jaboticabal reverter e o projeto foi arquivado. Então veja a importância da gente estar sempre monitorando tudo. Mas a gente teve recentemente, no mês de junho, a celebração da diversidade e foi estabelecida a Semana da Diversidade. Muitos municípios tiveram essa semana, mas se aproveitou, os defensores dessa questão se aproveitaram para propor pautas diversas sobre isso. Que alerta é importante a gente fazer, respeitando essas pessoas, mas para que elas também nos respeitem. Exato. Do perigo de tudo isso. Exatamente. Essa é a nossa batalha, né? A pessoa pode ser o que ela quiser, mas a partir do momento que ela estiver adulta, que ela já tiver suas convicções todas acertadas por ela mesma. Agora, fazer com criança, nós estamos falando de criança mesmo, de ensino infantil, de ensino fundamental. É importante de falar que a escola ela tem um processo muito importante na formação do cidadão, mas a família vem primeiro. Então, a família educa e a escola ensina. Cada um tem o seu papel. Mas nós temos que falar de combate à homofobia, nós temos que falar, a gente se combate qualquer preconceito com respeito. O professor é a maior autoridade em sala de aula. Ele consegue, sim, coordenar isso com suas crianças. Respeitar, criança não é preconceituosa. É só ensinar para a criança a respeitar todos, seja ele nordestino, seja ele negro, branco, mestiço, seja ele evangélico, católico, né? O ambiente escolar não tem que promover, não tem que ensinar para o seu filho que para ele respeitar o coleguinha que possa ser de uma outra opção sexual, que possa ser gay. Ou que traga essa ideia já de casa. Ou que traga essa ideia. Porque, na verdade, uma criança não teria essa ideia se não trouxesse Não tem. Então, não tem necessidade de falar disso. O que a gente tem que falar é de respeito. Respeite o outro por ser humano e não por sua... eu quero até pedir ajuda da senhora para tantos pais e mães que agora nos acompanham, pessoas que pensam justamente como a senhora está pensando agora, e que o filho chega em casa, relata uma situação ou proposta pelo professor, ou que a escola como um todo permitiu, ou que ela viu numa outra criança, e que ela chega em casa, conta para o pai ou para a mãe, o pai ou a mãe vão até a escola e para não correrem o risco de serem taxados de discriminadores, de preconceituosos e até sejam levados a tribunais por causa disso. Sim. Como um pai e uma mãe tratar essas questões, né? Olha, o pai e a mãe têm que estar atento, tem que participar da vida estudantil dos seus filhos. Ocorre muito, aqui fica o meu respeito a todos os professores, que muitas vezes eles têm que fazer até papel de família, porque dentro de casa a família não está fazendo o seu papel, ou porque tem famílias que são famílias desestruturadas por diversos motivos. Então é importante, veja só, voltando no início do que nós falamos, a importância da construção familiar e de preservar os valores da família. E aí, quando a gente fala de família, a gente combate alcoolismo, combate de drogas, de violência doméstica, tudo isso que reflete naquele aluno lá na escola depois. Então, os professores, muitas vezes, eles têm que fazer esse papel, né? Mas os professores que são éticos, que são corretos, que são de fato vocacionados à sua profissão, eles sabem o seu papel, que tem uma linha que tem que ser respeitada e que eles não ensinam aos filhos dos outros as suas próprias convicções. Então, o pai, a mãe, o avô, a avó, ela precisa participar da comunidade, da vida estudantil dos seus filhos, participar de ver as apostilas, as tarefas que estão sendo dadas, ministradas. Acontece muito, por exemplo, movimento feminista. E eu, como mulher aqui, deixo claramente que o feminismo não me representa. Eu acho que as mulheres elas têm que ocupar os seus espaços por mérito, por capacidade, e não porque é apenas mulher. Eu acho que a mulher ela agrega muito em qualquer profissão, mas a mulher ela é capaz, sim, de mostrar que ela ocupa o seu espaço por sua própria capacidade. E não é um movimento que vai em desacordo, inclusive, aos valores que nós acreditamos, é que vai nos representar. E esse movimento, muitas vezes, está no ambiente escolar, ensinando a sua filha que ela pode ser o que ela quiser, que ela pode, o seu corpo, suas regras, que ela pode engravidar, que ela não tem problema ela engravidar precocemente, que qualquer coisa ela aborta e mata o seu filho. Então, veja a importância da gente participar da vida estudantil dos nossos filhos, especialmente agora no mundo digital que a gente vive, que a internet, você tem acesso a tudo e a todos,
filhos. E a família tem um papel importante nisso, de monitorar, de supervisionar. Está faltando, sabe o que também, Ronaldo? Sentar na mesa, jantar, almoçar com os filhos, aquela convivência familiar, né, que foi se perdendo. Hoje é cada um isolado, é um no quarto, outro na sala, outro na cozinha, e todo mundo ali que nem um zumbi conectado. Claro que a internet, o mundo digital, é importante, a tecnologia ela é importante, inclusive para a gente chegar até vocês, né? Através da TV, através da rádio, dos meios de comunicação, mas que a gente não perca a essência, o raiz de fato, que é o olho no olho, que é a conversa, que é o abraço, que é a mão, que é a orientação e que é a oração. A senhora sabe que eu fiquei felicíssimo de conversar aqui meses atrás com a secretária nacional de família, Ângela Gandra. Ela é maravilhosa. E ela trazia justamente, contou para nós aqui que uma proposta que foi feita para o Brasil inteiro, para todas as escolas, foi justamente essa dos pais sentarem com os filhos. E eu falei, puxa vida, secretária, é uma proposta que para nós na igreja ela é muito comum, essa de diálogo, de gastar tempo ali uns com os outros. Sim. E ela propondo isso como política a ser implementada nas famílias. Sem eu dúvida. falei, puxa, que coisa boa. Sem dúvida. Nós temos que estimular, voltar a estimular isso, porque isso para a construção, para a formação de um ser humano, de um menino, de uma menina, é fundamental, porque isso é valor, é essência, né? Isso está... eu acho que ontem eu fiz um vídeo para as minhas redes sociais. Quando me dá vontade, Ronaldo, eu ligo o celular e falo de alguma coisa que Deus está me tocando. E aí eu compartilho com as pessoas nas redes sociais. E eu falei justamente disso, né? Da gente ter fé, coragem, acreditar no que a gente e mostrar para as pessoas, né? Olhando no olho ali através da tela, né? Da tecnologia, que existe um Deus que está no comando de tudo, está no controle de tudo, que nos ama, que é apaixonado por nós e que está no nosso DNA ser de Jesus, né? Está realmente no nosso DNA. Então, que a gente possa levar esse DNA e reconstruir esses laços familiares, porque com isso a gente constrói uma nova geração. Muita gente me pergunta assim, nossa, mas que Brasil estamos deixando para os nossos filhos? Mas que filhos estamos deixando para o Brasil? É importante essa reflexão. Vamos continuar aqui nosso bate-papo, quero aproveitar de tudo que a senhora pode contribuir conosco hoje. Violência doméstica. Como mulher, como é que a senhora olha hoje também para essa prática constante, crescente, lamentável, que a gente tem nos nossos dias, em consequência disto, ao feminicídio, não é? O que pode ser feito? Investimentos. Nós precisamos de investimentos em segurança pública, precisamos de encorajar essas mulheres a denunciar os seus agressores. Eu falo sempre que proteger a mulher é proteger a família. Muitas vezes essas mulheres que são vítimas de agressões por diversos motivos, elas têm medo de se posicionar, medo de denunciar por conta das represárias. O meu primeiro projeto apresentado foi o projeto Botão de Pânico para mulheres vítimas de violência doméstica. O que esse botão de pânico prevê? É um instrumento, é um botão mesmo, que pode ser tanto aplicativo de celular, mas eu ainda sou favorável a ele mesmo. É um dispositivo que fica aqui na cintura da mulher. E aquela mulher que ela já denunciou o seu agressor e ela já tem um documento oficial que aquele agressor não pode chegar perto dela. Existe uma medida protetiva daquela mulher. Só que a gente sabe que uma folha de papel, ela não protege simplesmente a mulher, né? Ao contrário, às vezes, essa medida protetiva, o cara quer se vingar dela. Então, ela não tem como se proteger. E aí muita gente fala do armamento e tal. Eu sou defensora das liberdades de escolha. Eu acho que cada pessoa, se ela estiver apta a se defender, a se autoproteger e puder, ok. Mas a maioria das mulheres, elas não têm essa aptidão e os recursos financeiros para isso. Então, o Estado tem que promover a promoção dessa mulher vítima de violência doméstica para proteger também o ambiente familiar. E aí nós apresentamos o projeto Botão de Pânico, que é um botão que fica com essa mulher, que tem um GPS integrado, e aí quando ela se sente ali, em algum momento que aquele agressor está próximo dela, que ele não pode estar, porque ela tem a medida protetiva, ela aciona o botão de pânico por 3 segundos. E, imediatamente, a guarda municipal da cidade, a Patrulha Maria da Penha, ela sabe aonde aquela mulher está, porque tem um GPS integrado, e envia a viatura mais próxima para proteger aquela mulher. Então, isso é algo realmente que pode proteger uma mulher de
novas agressões ou até de tramitação? morte. Está em tramitação. Hoje existe o botão de pânico no aplicativo de celular do governo do estado, que é uma ferramenta importante, mas muitas mulheres são pobres, não têm celular, não têm internet, então a gente tem que ter outras ferramentas. Está em tramitação, a gente está batalhando para que isso se torne lei estadual. Muito bem, vamos seguindo aqui. A senhora esteve visitando o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Tratou de tudo isso lá, essas questões todas que a gente conversou aqui, combate à pedofilia, erotização infantil, violência doméstica, mais alguma coisa? Falamos também do projeto, um projeto de minha autoria também, Escolhi Esperar. É um projeto... Ah, eu fiquei curioso quanto a este. Por favor, explique. É um projeto que, hoje, dentro do ambiente escolar, para jovens, de acordo com a faixa etária, é permitido você ensinar quais são os métodos contraceptivos, para que os jovens, meninos e meninas, saibam quais são os métodos que existem para não ter uma gravidez precoce. Isso já existe na legislação e já é aplicado. Ocorre que, além desses métodos contraceptivos, de camisinha anticoncepcional, nós temos um outro método contraceptivo, que é escolher esperar. Escolher esperar iniciar sua vida sexual. Criança não faz sexo. A gente vê dados de crianças com 11, 12 anos engravidando. Isso é realidade de muitas meninas e meninos também, porque o menino também é responsável por isso. Então, para que a gente possa evitar uma gravidez precoce de uma criança, de uma jovem, que muitas vezes tem ali um campo profissional para se formar, para estudar, e que é interrompido por uma gravidez antes da hora. Mas hoje, ensina-se, olha, você tem um método contraceptivo, mas se mesmo assim você engravidar, você aborta. Então, o Escolhi Esperar é uma formação dentro do ambiente escolar para professores, também Secretaria Social, Secretaria de Educação e para o jovem, que ele possa ter informação, orientação, que ele tem uma opção, que é escolher esperar a sua vida sexual e mostrar para ele os motivos por que é interessante prolongar o início dessa vida sexual, né? Porque ele não está preparado, inclusive fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, né? Os riscos da gravidez precoce e os riscos de um aborto também, né? Aí não é só questão de valor e princípio religioso, não. Nós estamos falando que o risco de um aborto para uma menina é muito grande e os traumas gerados também de abortar o seu próprio filho. Então, nós podemos evitar tudo isso de uma maneira simples, apresentando para essas meninas e meninos que eles podem escolher esperar. A senhora está trazendo é extremamente belo isto. Me lembrei de uma conversa com o meu filho, que em tenra idade chegou em casa com uma linguagem, um linguajar que não praticamos, e eu perguntei, onde você aprendeu isso? Ele me disse, depois de insistir umas 3 vezes, que tinha sido com um coleguinha na escola. Eu falei assim, você é livre para ser diferente dos seus colegas da escola. Que bonito. Você é livre para pensar diferente Exato. deles. Você é livre para falar diferente deles. E agora a senhora contando tudo isso, os nossos filhos, os nossos jovens, muitas vezes eles não escolhem esperar porque nunca ouviram falar que escolher esperar é bom. Exatamente. Que pode ser uma escolha de vida, eles Exato. podem optar por aquilo e que não serão constrangidos se escolherem isto. Perfeito. Nós temos que apresentar soluções assim, propostas assim. Perfeito. É exatamente isso, Ronaldo, exatamente isso. Que a gente possa mostrar para a nossa juventude que existem outros caminhos e que eles sejam livres para fazer a própria escolha conforme as suas convicções, pelo que eles acreditam também e o que é ensinado dentro de casa. E como se fala tanto em ciência hoje, também é científico que não faz bem para os nossos jovens e adolescentes terem uma vida sexual precoce. Mas, infelizmente, quando se trata de ciência, para outros valores, não se ressalta a ciência. Pergunte a qualquer pediatra, a qualquer psicólogo, se é positivo uma adolescente, uma criança começar uma vida sexual ali nos seus 12, 13, 14, 15 anos. Todos eles vão dizer não, mas parece que essa ciência não interessa, né? Aí é uma ciência seletiva, né? Para isso não serviria. Mas a gente vem aos poucos, né? Inclusive através de espaços como esse, Ronaldo, a gente tem a possibilidade de levar informação para as pessoas que assistem a gente, especialmente aqui pela TV Canção Nova, esse grande canal de comunicação que eu sou apaixonada, a gente poder levar essa informação para as pessoas. Deputada, um último assunto ainda nessa mesma temática. A ministra Damares Alves
recentemente, ela repudiou uma recomendação do Conselho de Direitos Humanos sobre teleaborto. Foi no dia 1º de setembro, ela publicou uma nota de repúdio a uma recomendação do Conselho Nacional de Direitos Humanos que pedia liberação do aborto por telemedicina. Veja a que ponto nós estamos chegando. Utilizam a tecnologia, utilizam recursos públicos para a morte. Pesado isso, né? Sim. A saúde deveria promover saúde, não morte. Então, se a gente não estiver muito atento ao que está acontecendo, e também isso tem o meu completo repúdio, infelizmente essas pautas progressistas, elas vão avançando cada vez mais e pode chegar um momento que a gente não tenha mais nem a oportunidade de combater isso. Isso é a importância da gente estar defendendo a família, os valores e a nossa liberdade. Bom, a senhora, eu estou vendo aqui também, tem um projeto que é o seguinte: atividade física é essencial para as pessoas. Por que a senhora está defendendo esse projeto? Todo mundo sabe disso, mas por que foi necessário defender esse projeto? Período de pandemia, período que a gente fala muito de saúde, de promoção de saúde, de aumento de imunidade. Esporte é vida, esporte é saúde. E durante esse período de pandemia, locais onde promovem saúde, como academias de ginástica, academias de natação, hidroginástica, esses ambientes foram proibidos de trabalhar, para não gerar aglomeração. Mas veja, existem muitas pessoas, inclusive em tratamento médico, que têm a recomendação médica de fazer atividades físicas. Eu recebi isso recentemente e tive que começar a fazer. É necessário. Pacientes com câncer, né, que estão em tratamento de quimioterapia, de radioterapia, ou que estão passando por um processo de cura do câncer, pessoas infartadas, pessoas com problemas de coração, de pulmão, precisam da atividade física constante. E essas pessoas ficaram impossibilitadas de fazerem o seu tratamento médico por conta dessas medidas, que eu não concordo, né, ditatoriais, a meu ver, de impedir as pessoas não só de trabalhar, mas esses ambientes de promover saúde às pessoas. Não estamos falando aqui de questão física, não, nós estamos falando de saúde mesmo, né? Não só a saúde física, mas a saúde mental e psicológica das pessoas, que foi muito afetada nesse período de pandemia, onde as pessoas tiveram que ficar em casa, as pessoas ficaram desempregadas, e querendo ou não, a promoção da saúde através da atividade física gera uma sensação de bem-estar e uma qualidade de vida muito grande para as pessoas. Então, investir em esporte, em atividade física, é investir em saúde. Então, por isso que eu apresentei a proposta, né, o projeto, para que a atividade física seja considerada essencial, isso se torne lei, e se ocorrer da gente passar por outros momentos como esse, espero que não, espero Deus que não, mas que a atividade física ela seja plena e seja possível todas as pessoas poderem realizar para cuidar da sua própria saúde. Muito bem. Deputada Letícia, nós vamos fazer o seguinte, gente, olha, agora é um intervalo. No próximo bloco eu vou tratar com a deputada sobre temas da nossa política atual agora, tudo que está acontecendo. O que a senhora pensa sobre diversos assuntos que estão, nesse instante, em debate, ok? Vamos agora para o intervalo e voltamos já. O nosso Além da Notícia da noite de hoje está recebendo a deputada estadual por São Paulo, Letícia Aguiar. E eu vou perguntar para a senhora agora o seguinte, deputada, aquela região da senhora, Vale do Paraíba, é uma das mais ricas culturalmente, religiosamente falando, do Brasil. Ali nós temos um circuito de fé belíssimo, não é? Aparecida, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista com a Canção Nova. Tem um turismo ali também fabuloso que atrai o Brasil inteirinho, sim, não é? Como é que a senhora vê todas essas riquezas ali do Vale do Paraíba? De fato, a nossa região é muito rica, rica de belezas naturais e rica também de turismo religioso, né? Você citou bem Aparecida, Cachoeira Paulista, Lorena, ali com o nosso querido Padre Léo, né? Guaratinguetá com Frei Galvão. E na reunião que nós fizemos aqui no Ministério do Meio Ambiente, nós viemos falar sobre o ecoturismo, esporte de aventura, né? Eu sou autora de um projeto de lei para São Bento do Sapucaí se tornar a capital do esporte radical, onde ali já ocorre de receber brasileiros e pessoas no mundo inteiro para promover esporte radical, trilhas, cachoeiras, esportes de aventura. Então, todas essas proposituras são importantes para que a gente possa elevar a nossa região no turismo ecológico, no turismo religioso também. E nós tratamos com o Ministério do Meio Ambiente a questão da trilha do Frei Galvão,
né, que a gente está trabalhando em conjunto com o meio ambiente, porque nós estamos num local religioso, uma região que tem o circuito da fé, o roteiro da fé, para que a gente possa promover, inclusive, de se tornar uma política pública, né, essas visitas às cidades do Vale do Paraíba, que tem o turismo religioso muito latente, para que a gente possa trazer mais turistas de todo o Brasil para esta região que é tão rica, né, em fé. Então, nós tratamos com o meio ambiente também a respeito disso e também agora o próximo ponto é tratar com o Ministério do Turismo. Eu me lembro, eu já fiz o Caminho da Fé que liga Águas da Prata, uma parte do estado de São Paulo, até Aparecida. Seria uma extensão também até Guaratinguetá? Exatamente, seria uma extensão também a Guaratinguetá, né? Já que a gente tem esse perfil e essa cultura na nossa região, vamos promover isso para o nosso povo, trazendo o turismo, mais ainda o turismo religioso, e com isso o desenvolvimento regional, local, geração de renda, geração de emprego e ainda evangelização. A senhora falou daquela região do Vale do Paraíba, sua cidade São José dos Campos, e eu me lembrei ali também que é um grande polo industrial, não é? Temos ali também a fábrica de aviões. Sim, a Embraer, que fica em São José dos Campos. Né? Inclusive, sou autora também. Olha como eu sou trabalhadeira, viu, Ronaldo? Estou falando aqui de um monte de projeto, mas é importante destacar São José dos Campos. Eu sou autora da propositura de tornar oficialmente São José dos Campos a capital do avião e da aviação. Por quê? Porque São José dos Campos tem a Embraer, né? E aqui um grande abraço ao nosso brilhante coronel Osiris Silva, do qual tive a oportunidade de homenageá-lo com a maior honraria da Assembleia, pela história dele junto à aviação. E ele foi um dos fundadores da Embraer, que fica no município de São José dos Campos, e o cluster aeroespacial, ele gera muito emprego e renda, não apenas em São José dos Campos, onde nós temos também o ITA, onde nós temos também o INPE, onde temos também o DCTA. Então, esse setor é um setor que gera muito emprego, e a gente poder proporcionar para as pessoas oportunidades de emprego é cuidar da família também, né? Eu falo sempre que o maior programa de assistência social que existe é o trabalho. E como que a gente faz isso? Através de políticas públicas eficientes. Então, dar essa nomenclatura para São José dos Campos também, como a capital do avião, da aviação, é proporcionar que a gente traga para São José dos Campos e para a nossa região mais indústrias desse setor e, com isso, promover mais empregos. Deputado, eu falei que a gente ia nesse bloco conversar de temas também atualíssimos, então quero a opinião da senhora sobre alguns deles. Nós estamos com aí debates em vários estados e também em âmbito nacional sobre uma proposta do passaporte sanitário. O que a senhora pensa? Sou completamente contrária. Mais uma vez, eu não concordo que o Estado interfira nas liberdades individuais. Isso é coisa de regimes ditatoriais, de regimes comunistas. Nós vivemos numa democracia, numa república, e a liberdade das pessoas de ir e vir precisa estar sendo respeitado, precisa ser respeitado pelo Estado. O Estado tem que promover esse respeito, né? Por isso que a gente fala tanto de defender a nossa liberdade, é justamente por isso. Sou contrária, inclusive sou coautora de um projeto na Assembleia Legislativa para que isso não se torne lei. Ao contrário, que a liberdade da pessoa, dela decidir se ela quer ou não ser vacinada, é ela que escolhe. É uma substância que ela vai colocar no próprio corpo, né? As pessoas que querem ser vacinadas, ótimas. Aquelas que não querem, que utilizem, de repente, outros métodos para cuidar da sua saúde. Agora, impedir uma pessoa de ir a algum estabelecimento, né, por um controle social, isso para mim está muito mais ligado a controle social do que questões de saúde. Então, eu sou contrária. E é importante destacar o seguinte, atenção, não pense que isso aqui é uma questão política do Brasil, não. O mundo inteiro, Estados Unidos, França, a Europa como um todo, grandes manifestações têm acontecido nesses países contrárias ao passaporte sanitário. Sim, sim. A gente tem que permitir que as pessoas tenham a sua liberdade de ir e vir, que é constitucional, garantidos. Né? E é importante destacar, muita gente aqui no Brasil provavelmente não vê essas manifestações externas fora do Brasil, porque o ambiente aqui está tão politizado que nem a mídia do Brasil mostra o que está acontecendo. Exatamente. Quando não agrada a essa mesma mídia um certo pensamento. Ou não quer mostrar, né? Sim, exato. Não é? Aí realmente a notícia seletiva. Eu quero mostrar só o que é interessante para o que os grandes canais aí de imprensa acabam selecionando. Né? Mas que bom que nós temos aqui um canal como esse, um espaço como esse, para que a gente possa discutir todas as ações, todas as informações e você que nos acompanha de casa possa ter, de fato, acesso à informação concreta, cristalina e transparente. Você tem a informação e você pensa. Exato.
aquilo que você quiser pensar, mas você conheceu o todo. Exatamente. Não é? Deputada, temos um outro assunto em ebulição também nesse momento no Brasil. O novo Código Eleitoral e uma proposta de quarentena de magistrados e membros do Ministério Público. Se não me engano, essa quarentena é de 5 anos? 5 anos. Sim. Está sendo discutido no Congresso, né? Inclusive E estivemos vamos explicar lá. também o que é isso, né? Essa quarentena para magistrados e membros do Ministério Público. Que impede, né, pessoas, por exemplo, um policial militar, se ele quiser participar da política efetivamente, ele tem que aguardar 5 anos na reserva, na aposentadoria, para poder se colocar à disposição. Isso é preocupante, mais uma vez, uma intervenção, né, no direito das pessoas de representar outras pessoas. Nós estamos falando de democracia, a gente tem que ter mais abertura, mais opções, né, para que você, o eleitor, possa depositar o seu voto de confiança naquela pessoa que você acredita, pelo que ela representa. Então, eu também, eu não sou deputada federal, isso não é uma propositura que tem a minha participação, mas se tivesse, eu seria contrária. E eu perguntaria o seguinte, por que se selecionar aqui 2 carreiras, seja um magistrado ou seja um membro do Ministério Público, e por que não se impor essa mesma quarentena para um médico, para um agricultor, para um professor? Perfeito. Não é? É seletivo, né? Dá a impressão que é seletivo. É que certas propostas hoje que surgem no Brasil, a gente olha com preocupação, Sim. porque elas parecem descabidas, mas são tratadas com normalidade. Pois é. Importante estarmos atentos a isso. Que bom que você trouxe esse assunto, para que as pessoas também acompanhem, que às vezes ali a dona de casa, né, às vezes um professor, um enfermeiro, não consegue acompanhar, mas às vezes assistindo o programa aqui, sabe, poxa, isso está sendo discutido, e você bem colocou, Ronaldo, né, se um médico não precisa passar por essa quarentena, mas por que um juiz, um policial tem, né? Porque se fosse explicar, não, é que um juiz tem contato com muita gente, ele seria favorecido, um policial... Mas um médico também tem, um professor também tem. Perfeito. Um comunicador, um jornalista também tem. Perfeito. Tem que ter isonomia. E talvez até coubesse mais para um artista, para um jornalista, para um apresentador de TV, uma proposta como essa, do que para um policial ou um magistrado. Perfeito. Não é? Concordo com a sua colocação. É importante, inclusive, para abrir a nossa mente. Eu não tinha nem observado essa comparação que você fez, que é muito oportuna. Então, espero, né, que o Congresso não avance com isso e que a gente tenha, né, quanto mais opção o eleitor pode ter de escolher o seu representante político, melhor é. Muito bem. Nós estamos passando no mundo, não é uma realidade só de Brasil também, um momento em que o pensamento cristão tem ganhado rejeição, cada vez maior. Temos agora, por exemplo, muito em evidência o que aconteceu no Afeganistão, e lá também os cristãos vêm sofrendo, são os primeiros a sofrer com o novo governo no Afeganistão. A gente tem recebido notícias, não sei se você tem recebido, porque a nossa mídia no Brasil ela tem informado muito mal, mas a gente tem recebido notícias e imagens de cristãos sendo perseguidos lá, mas isso já é também uma corrente que vem há muito tempo em outros países, mas não é só uma perseguição latente ao cristão, mas ao pensamento. Eu acho que aqui no Brasil está muito mais evidenciado ao pensamento cristão, que tem crescido uma certa resistência, uma certa rejeição. O que a senhora pensa? O que está acontecendo? Porque o pensamento cristão é pacífico, ele é bom, ele é generoso, ele é agradável, ele é de bom senso, ele é simpático. E por que tem sofrido resistência? O pensamento cristão é amor. É. Né? É amor, é fraternidade, é estender a mão, mas nós estamos sendo perseguidos constantemente. E isso vem de todo um marxismo cultural da agenda progressista sendo implementada há muitos anos, no mundo inteiro e no Brasil. Mais uma vez, a importância da gente acompanhar tudo o que está acontecendo, lutar pelas nossas liberdades, defender as famílias e os nossos valores. O cristão ele tem que falar que ele é cristão, ele tem que vivenciar o cristianismo. Não é só dentro da igreja, não é só na missa, não é só no culto. Ele tem que ser cristão fora da igreja, ele tem que ser sal na terra, ele tem que ser fermento na massa. Isso está na palavra de Deus, né? E muita gente fala para mim, Ronaldo, mas não se mistura religião com política. Eu não consigo separar a Letícia cristã da Letícia deputada. Eu sou a mesma pessoa integrada. E eu vou, sim, defender esses valores dentro do parlamento, seja com proposituras apresentadas de minha autoria e seja também para combater algo que possa danificar a família e os valores dos quais eu acredito e dos quais eu represento.
É, inclusive porque o pensamento cristão, nesses últimos milênios, ele foi transformador, ele foi o responsável pela evolução do nosso mundo como um todo, em todos os níveis de conhecimento. Não fosse o cristianismo, talvez a gente não tivesse chegado hoje a tamanho progresso em todas, desde na ciência, na educação, na cultura, as leis que a gente tem, tudo oriundo do cristianismo. E olha, Ronaldo, às vezes a gente vê muito essa agenda progressista e essas pessoas querendo falar dentro do ambiente escolar para a criança de sexo, mas não querem falar de Jesus para as crianças. Mas o que danifica uma criança? É a palavra de Deus ou é a erotização infantil? Olha a que ponto nós chegamos, né? Eu não estou falando aqui que a gente tem que ter dentro das escolas ensino religioso, porque nós temos que respeitar todas as religiões, mas nós temos sim que combater essa cristofobia, né? A maioria da população é cristã e isso precisa ser preservado e vivenciado. Eu peço a você, cristão, que está nos assistindo, mãe, pai, você que sabe a importância que um canal como este tem de evangelizar e de levar informação importante para dentro da sua casa. Não permita que outros canais de comunicação adentrem o seu lar e informe os seus filhos, a sua família, de valores que você não compactua em casa. Do combate que nós temos que ter e de preservar os valores cristãos. A cristofobia realmente está ocorrendo e ela está vindo a conta-gotas e passa, não, mas não tem problema, aqui em casa é todo mundo cristão, a gente vai na missa todo domingo, eu comungo, eu me confesso. Somente isso pode, ali na frente, não ser mais suficiente. Nós precisamos, ter cristãos fervorosos. A senhora percebeu que a política aproximou mais o católico do evangélico, do protestante no Brasil? Eu acredito que sim. E é importante essa união, né? Eu amo a nossa Igreja Católica, sou devota de Nossa Senhora e é a minha essência, é o meu pilar. Mas temos tantos amigos evangélicos, protestantes, que estão conosco imbuídos do mesmo sentimento, da mesma missão, que é proteger os nossos valores, proteger a família e proteger a vida. Nós temos que estar unidos combatendo o verdadeiro inimigo, que são essas agendas progressistas contrárias a esses valores. Vamos mudar de assunto rapidamente aqui, deputada, para a gente já chegando também na parte final do programa. A senhora também visitou a Secretaria de Esportes aqui em Brasília. O que a senhora está levando de volta? Estivemos com a nossa querida Fabíola Molina, secretária de Esportes, ela que é de São José dos Campos também, hoje ocupa essa posição importante. Fomos levar para elas alguns projetos sociais linkados ao esporte. O esporte é uma grande ferramenta de transformação social. Se nós soubermos utilizar o esporte como cuidado à família, cuidado com a juventude e política pública de saúde, a gente tem uma enorme ferramenta muito poderosa. Então, trouxe a ela alguns pedidos que nós colhemos nos municípios, de projetos que nós conhecemos, que cuidam não apenas de promoção do esporte, mas também de inclusão social através do esporte, e falamos também das academias ao ar livre adaptadas. Ronaldo, eu não sei se você já deve ter visto uma academia ao ar livre, você que nos assiste, uma academia ao ar livre comum. Em várias partes do Brasil se espalharam, né? Se espalharam, isso é ótimo. Mas tem também agora a opção da academia ao ar livre adaptada para pessoas com deficiência, para crianças com deficiência também poderem utilizar a sua cadeira ali de rodas adaptada a ela poder cuidar da sua saúde. Então, nós viemos tratar com ela e fazer esses pedidos também. Bom, concluindo o nosso programa, a senhora tocou nesse último ponto aí. E como as Paralimpíadas que tivemos recentemente, elas estão contribuindo para essa visão humana, para essa visão belíssima de que toda vida vale. Porque a gente se depara ali com verdadeiros heróis, sim, pessoas que superaram situações dramáticas, terríveis e que estão sendo um exemplo para o mundo inteiro, não é? Referência, sim, não é? Imagina, olha, mais uma vez aqui falar para você, cristão que nos acompanha, católico, da nossa querida e amada Canção Nova. Eu tenho certeza que se a gente for buscar entrevistar a mãe desses atletas paralímpicos que estão fazendo história, representando o Brasil, certamente muitas delas lá atrás foram orientadas a abortar seus filhos. Eu contei recentemente também no programa da rádio de um filipino, ele tem 30 anos, ele é nadador profissional, foi campeão asiático, campeão na Europa, estava disputando essa Olimpíada lá em Tóquio, essa Paralimpíada lá em Tóquio,
E a história dele é belíssima, mas de muita dor. A mãe tentou abortá-lo, como não conseguiu, ele nasceu sem as duas pernas, só com os toquinhos, e com um dos braço esquerdo pela metade, e a mãe morreu. Não é? Foi criado pelos avós, depois levado a uma piscina e começou a despertar o talento pela natação. Né? Então, e aí ele depois contando que ele se revoltou com a vida dele, na juventude, se revoltou com o que a mãe tinha feito com ele e tudo, e que ele conheceu Jesus, é um cristão, não sei se católico ou evangélico, e que aquilo trouxe para ele uma nova consciência. Foi aí que ele começou a despertar para o esporte e se tornou esse campeão. Uma superação de vida, né? De fé. Olha a importância da fé, né? Da gente acreditar e ter um Deus que está cuidando da gente, mesmo diante de uma situação como essa, um grande trauma que ele viveu na vida dele, a mãe que no processo de aborto acabou falecendo, né? E hoje vê esse menino vitorioso e sendo exemplo e referência. Então, todo o nosso respeito a todos os atletas do Brasil, os atletas paralímpicos, parabéns, vocês são motivo de orgulho para a gente. Deputada, foi um prazer, muito obrigado. Como é que é o nome da sua mamãe? Lusitã. Dona Lusitã, eu sei que a senhora está assistindo aí, um beijo carinhoso. Obrigado pelo carinho todo com a Canção Nova, por ser sócia da Canção Nova, a família de vocês, e até a próxima vez que a senhora vier por aqui. Ronaldo, muitíssimo obrigado. Que alegria, que entrevista maravilhosa, que homem abençoado, cheio do Espírito Santo que você é. Né? A sua equipe aqui presente, o Sânio, o Renato, muito obrigada pelo carinho conosco, por nos dar esse espaço. A vocês todos da Canção Nova, o meu extremo respeito, amor a essa comunidade, ao Padre Jonas, nosso amado Padre Jonas, que ficamos tanto em oração por sua recuperação, e todos os envolvidos em evangelizar através dessa brilhante missão dada por Deus. Contem comigo, com o parlamentar, a vocês que nos acompanhem nosso trabalho, e estamos sempre à disposição, seja em São José dos Campos, seja em Cachoeiro Paulista, seja em São Paulo e pelo Brasil. Que as nossas famílias estejam resguardadas, protegidas, sempre na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Êxito para a senhora na Câmara Legislativa em São Paulo, êxito para a senhora em sua vida de família, e muito obrigado pelo seu sim a esta caminhada toda que a senhora está levando, não é? E a você que esteve conosco também, muito obrigado. A partir de amanhã, este programa já poderá ser revisto no Canção Nova Play. Até quinta-feira que vem, no novo Além da Notícia, aqui direto de Brasília. Boa noite, até lá.